A gente vai bater um papo, tô até nervoso aqui, ó, com o cantor Guilherme Arantes, que está celebrando 45 anos de carreira, 27 álbuns lançados, inclusive chega a Belo Horizonte para um show inédito, que acontece amanhã lá no Palácio das Artes, e tem também o lançamento de um álbum, A Desordem dos Templários, que tem uma inspiração, olha só, na experiência dele durante o período da pandemia. Ele vai contar pra gente todos esses detalhes. Boa tarde, Guilherme Arantes, um prazer receber você aqui no Conecta. Prazer é meu. Olha, a gente chega com grande alegria, né, para fazer esse show no Palácio das Artes. A gente estava ansiando por esse lançamento em BH, que é uma cidade que é emblemática na minha história, na história da música brasileira, e é um templo da música que a gente vai visitar com a nossa banda. Na banda estão o Willy Verdaguer no baixo, o Luiz Sérgio Carlini na guitarra, o Gabriel Martini na bateria, que ele também produziu parcialmente o disco, e o Alexandre Blanc na outra guitarra. Então, traz o mesmo time que fez o disco. É um disco meio conceitual, meio progressivo, com alguns acentos dos anos 70, do progressivo, com letras do absurdo, assim, do realismo fantástico, que eu acho que é uma marca geracional. E a gente vai tocar algumas músicas desse novo disco, inclusive a música título. A gente abre o show com o tema Kyrie, que é um tema bastante progressivo, que lembra muito o auge dessa onda musical, desse estilo progressivo. E agora nós fazemos a Desordem dos Templários, que é a música título, é uma música bastante densa, grande, e uma obra bem nesse estilo do progressivo. E vamos tocar as músicas também famosas, porque o público também tem saudade. Muitas músicas guardam muita similaridade com esse progressivo, como Amanhã, Planeta Água, Raça de Heróis. Tem muitas músicas que têm esse acento setentista, que é uma marca da minha geração. Então a gente vai tocar os grandes sucessos, todas as músicas, e vai ser um grande reencontro com o público mineiro, do público do Palácio das Artes, que é um templo, para mim, das melhores coisas que a gente fez e que a gente assistiu também na música brasileira, né? Com certeza. Agora, a gente está ansioso aqui para esse encontro, para esse show. Agora, Guilherme, falando ainda, né, da Desordem dos Templários, que é o álbum novo, de onde surgiu esse nome? Como que foi a inspiração mesmo, né, para a produção desse trabalho? Eu soube que veio de um processo aí de reclusão também durante a pandemia. Como é que foi isso? Eu estava na cidade de Ávila, uma cidade medieval, lá na Espanha, que eu parcialmente moro lá. Então, acabou ficando com uma temática um pouco medieval, barroca, assim, soturna. Agora, esse título, ele é título de uma música importante do disco. Ele fala dessa época da guerra das narrativas, essa época das teocracias, da mistura da religião com a política, e como que a humanidade declinou, assim, se inclinou para essa guerra de narrativas que a gente vive hoje. Não é só no Brasil ou nos Estados Unidos, mas lá na própria Europa também é um período de... Engraçado que o disco tem uma certa visão antecipada das coisas, que eu estava em 2019, quando eu fiz isso aí, quando chegou então a pandemia. Mais tarde chegaria o Putin usando a letra Z, que quem for bom observador vai ver que ela está no escudo do Templário, que é um cavaleiro que está no disco. Por uma coincidência, porque eu usei essa letra, era o símbolo dos incas venusianos, lá do
do National Kid, é uma coisa da cultura geek, vamos dizer assim, a minha adolescência. E eu usei esse símbolo, que era o símbolo desses vilões, que eram os incas venusianos, são vilões extraterrenos, que o National Kid era um herói japonês, e que a gente assistia na televisão, uma coisa tosca, era uma coisa... Mas eles usavam o símbolo que eram dois Ds entrelaçados, formando uma espécie de uma suástica. Como eu não queria suástica e eu queria eliminar também a cruz cristã do meu templário, eu usei a letra Z, que está lá E nós fizemos um escudo que os fãs aí puderam comprar na internet. É um escudo que tem o logotipo assim da Desordem dos Templários com essa letra Z. Então, é um disco que é meio premonitório assim dessa situação que nós estamos vivendo. Não é por acaso que ele se chama A Desordem dos Templários. Templários eram os matamoros, eram aqueles que vinham para defender uma fé e destruir os que discordassem daquela fé, que seriam os mouros. Então, os matamoros são assassinos profissionais que, na época, eram contratados pela igreja pela retomada da Península Ibérica. E a cidade lá de Ávila é uma cidade emblemática da Guerra das Cruzadas, é um lugar onde o pau quebrou, o pau entre a fé cristã e a fé muçulmana, o pau quebrou, e não é por acaso que a gente está chegando a Belo Horizonte com um disco chamado A Desordem dos Templários, em pleno mês em que o Brasil está vivendo essa conflagração. Eu não sei aonde vai dar isso, mas é um disco que revisita essas peculiaridades da Idade Média. Nós estamos numa época meio medieval, nós estamos com pessoas medievais, o lado tosco assim da política se manifestando, vindo. Então, a gente está a isso, mas eu não assisto. Eu em Belo Horizonte com esse cavaleiro, ele vai estar no fundo, assim, em uma tela gigante, tem o castelo, aí tem um bombardeiro da Segunda Guerra, que é um B-29, despejando bombas na cidade medieval. Ao fundo você vê pirâmide Illuminati no fundo, e você vê o Pão de Açúcar do nosso Rio de Janeiro, espetáculo, que se torna uma cidade medieval, de costumes, de um embate teológico absolutamente medieval e tosco, né? Então, a gente está... não é nada por acaso, né? Então, agora, não é um show que a gente fale. Eu não falo, eu canto o que eu penso, eu transformei em música a minha preocupação e a minha consternação com esse momento. Não adianta falar num momento em que está todo mundo falando, não adianta falar. Se você mais um falando, mais um fazendo símbolo na televisão ou no vídeo, eu não quero ser mais um. Eu quero é cantar A Desordem dos Templários no Palácio das Artes, porque é uma obra progressiva e completamente estarrecida perante a realidade que agora chega também ao Brasil. Maravilha. E aqui do disco novo a gente tem aí algumas músicas, tem até a Estrela Mãe, que teve participação também, inclusive você já chegou a citar alguns aí, mas tem o maestro Arthur Verocai, por exemplo. Das músicas, entre músicas novas do novo disco e aquelas clássicas que não pode faltar, qual você nomeia aí? Que não, Nélio, essa não pode faltar, senão o pessoal briga comigo. Quais são? Planeta Água, Amanhã, Êxtase, Brincar de Viver, que a Maria Bethânia
gravou Coisas do Brasil, Cheia de Charme, Louras, Um Dia um Adeus, é uma música importante no meu repertório, Raça de Heróis, a gente toca também. A gente toca um apanhado também, O Meu Mundo e Nada Mais, que é a minha primeira música, que foi lá tema do Anjo Mal que está sendo reprisado agora no Globoplay, no Viva, e na sua versão em branco original. Então, é muito interessante como a gente conseguiu marcar uma época que permaneceu, não só na música, mas também na dramaturgia, porque a gente pegou um período de ouro da teledramaturgia. Imagina o Dancing Days, por exemplo, foi tema da novela, foi tema, a minha música foi tema da Júlia, que era a Sônia Braga, na novela Dancing Days. E é uma música que permanece, por exemplo, agora na véspera da eleição, do primeiro turno, ela se tornou um trend topping, aí todo mundo cantando Amanhã, inclusive, principalmente o Caetano Veloso, que gravou essa música e gravou super bem. Agora, o meu forte não é falar desses assuntos, não é. Eu sou bastante opinativo. Quando eu dei as entrevistas do disco no ano passado, eu falei um monte de coisas sobre como que a gente vê com preocupação assim, a redução da perspectiva libertária da mente humana. Nós estamos num período de emburrecimento. É o contrário do que aconteceu na contracultura. Por exemplo, no tempo do Woodstock, que você tinha uma explosão de ampliação da percepção da humanidade. E hoje você vê uma convergência para o emburrecimento, assim, uma redução nessa perspectiva de olhar, a perspectiva de fantasiar, de se criar as novas realidades para o mundo. Então, a gente vê que são gerações bastante diferentes. A geração dos Beatles, do Sgt. Peppers, a geração do Milton Nascimento com o Clube da Esquina. Então, passamos por décadas de ampliação da percepção, e agora nós temos uma época de uma redução proposital na percepção da realidade, do universo. Então, você não pode discutir um monte de coisas, falar de ciência, você não pode, você está ferindo a fé de alguém. Então, é uma época bastante curiosa, assim, né? Curiosa. Agora, Guilherme, você está com 68 anos, são 45 anos de carreira, de estrada aí. E desse tempo todo aí, o que ou quem te inspira? Me inspira muito, por exemplo, a música dos anos 70, ela é muito inspiradora, com Cat Stevens, com o próprio surgimento do Elton John, os Beatles, o Led Zeppelin, essas grandes bandas, eles fizeram. Hoje, no Brasil, quem me inspira, por exemplo, a Roberta Campos, que é uma grande cantora, sim, a compositora, mineira, e uma figura aqui da nova geração, que é um exemplo de quem cultiva a beleza nas suas músicas, a beleza nas suas letras, no seu cantar. Então, aí fica uma homenagem para a mineira Roberta Campos, que eu sou muito fã dela. É uma das pessoas que me inspiram. Agora, no pop internacional, muita gente me inspira. Eu gosto muito, inclusive, de headliners como Coldplay, por exemplo. Acho fantástico. Eu não suporto, por exemplo, o Drake. Eu acho o Drake um chato de galocha. Mas, por exemplo, tem na música atual, na música moderna, Ed Sheeran, grandes headliners, assim, que eu acho que o Sam Smith, eu acho um cantor inacreditavelmente bom, e tantas coisas que a gente assiste, assim, do mainstream internacional,
que são coisas muito bem feitas. O pop internacional não vive uma crise assim criativa, não. Vive um apogeu de criatividade. Por exemplo, o Bruno Mars, eu acho um cara excepcional, demais, muito bacana. Então, eu não vejo tanto, eu vejo mais no Brasil, em que ficou muito desfavorável o ambiente de criação, porque a música ficou muito utilitária, feita para o ambiente das festas, da paquera, das balada. Então, isso deu um tom assim que a música perdeu muito no Brasil. Mas tem a nova geração, aí, Ana Vitória, turma nova, que agora já são veteranas. Mas tem muita gente. Eu gosto muito da Marina Sena, por exemplo, que é uma nova cantora. Sim, mineira muito também. talentosa, com uma voz muito especial. Oi? Mineira também, Lorena adora ela, né, Lorena? Então, a gente vê com esperança, porque são pessoas libertárias, pessoas que buscam a ampliação dos horizontes para a fantasia humana e não essa convergência emburrecedora de uma época desfavorável. É uma época muito louca, né? É verdade. Bom, ficaremos aqui uma tarde inteira, mas infelizmente a gente não pode, então gostaria de agradecer, Guilherme, por essa disponibilidade, por bater esse papo com a gente, aproveitar também, convidar todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente para esse show maravilhoso que acontece amanhã no Palácio das Artes, a partir de 9 da noite, ingressos aí a partir de R$90, inclusive tem uma promoção exclusiva aqui muito bacana para família e amigos, então se você comprar a partir de 2 ingressos, você ainda tem desconto, ou seja, dá para levar a família toda. E eu gostaria de fechar com você, fazendo então oficialmente o seu convite para esse pessoal ir te fazer essa visita amanhã no Palácio das Artes, por favor. Isso, eu convido mais uma vez, então, todo mundo de BH para ver o show da gente com banda em grande estilo, tocando músicas novas dessa nova fase e tocando todos os clássicos, rememorando junto com o público. Vai ser uma grande festa. Eu estar em Belo Horizonte em si já é uma festa para mim, viu? Que eu adoro BH e tenho muitos amigos também. Esse reencontro é muito importante. Então, amanhã às 21 horas, no Palácio das Artes, Guilherme Arantes com banda, lançando A Desordem dos Templários e tocando todos os grandes clássicos de 46 anos de carreira. Espero vocês lá, hein? Valeu, muito obrigado, viu? Obrigada, Estaremos Guilherme. lá. Valeu, obrigado a vocês.